Bom, boa noite para todos vocês. Nós estamos tentando fazer... Quem que está compartilhando a tela? Por gentileza. Pode parar a apresentação. Muito obrigado. Tá? Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? Eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês, tá? Infelizmente, por causa dessa pandemia, a gente teve que fazer, pela primeira vez na vida, eu estou participando de uma banca de trabalho e conclusão de curso, né? Por um sistema remoto, tá? Mas eu acho que a gente já teve uns bons 3, 4 meses de treinamento aí nas aulas, e eu acho que já dá para a gente fazer essa apresentação. Tá? Como todos sabem, a engenharia da FAM é um curso que prepara o engenheiro para o mercado de trabalho, tá? E a gente tem que ter em mente que a engenharia é uma ciência aplicada, né? Quer dizer, a gente sempre diz que o engenheiro, ele usa a ciência, a tecnologia, para resolver problemas, né? E aí eu fiquei muito grato em verificar que o trabalho de conclusão de curso de vocês, tá, conseguia fazer exatamente o link entre um problema da sociedade, tá, e vocês vieram com soluções de engenharia para minimizar, melhorar ou resolver problemas. Tá? Isso é legal porque cada um que eventualmente possa estar vendo essa apresentação, tá, eles vão perceber que engenharia é muito mais do que cálculo, é muito mais do que fazer contas, né, e resolver problemas, né, problemas matemáticos. O engenheiro, ele resolve problema da sociedade. E se vocês forem agraciados com o título de bacharel, vocês vão realmente utilizar isso daí, né, todo o conhecimento adquirido para resolver os problemas. Tá? Gostaria de apresentar os dois professores convidados para a banca, professor Vinícius, engenheiro também, tá, de formação. Ele foi convidado e aceitou graciosamente despender um pouco do tempo dele para participar dessa apresentação com a gente. Tá? Desculpa a professora Gabriela, que eu apresentei ele antes, deveria, por educação e por protocolo, te apresentar antes, né? Mas a gente guarda o melhor para o final, né? A professora Gabriela, administradora. Corrigiu muito bem, muito obrigada, professor. Prazer, meninos, boa noite a todos. Boa noite, prazer. César saiu pela tangente agora, foi bem, hein, César? Engenheiro é para isso, né? Para resolver problemas. E daí, como que vai acontecer essa apresentação? Como todos sabem, essa é uma apresentação pública. Portanto, tudo que a gente falar aqui estará disponível para a sociedade. Tá? Então, essa é a nossa responsabilidade também. Então, a gente vai gravar, vou disponibilizar, quem quiser ver a apresentação vai poder ver. Ela vai acontecer da seguinte maneira. Cada grupo vai ter 15 minutos para fazer a apresentação. Tá? Essa apresentação, depois dos 15 minutos, eu vou dizer que acabou o tempo. Tá? Nós, professores da banca, né, mais os professores convidados, terão 15 minutos, os dois, né, 7 minutos para cada um minuto para mim, não sei, para que façam algumas questões, né, ou questionamentos que tenham a respeito do trabalho de vocês, da apresentação de vocês, tá? E depois eu vou pedir para que todos vocês saiam da sala, ficamos só nós, os professores, e durante mais ou menos uns 5 minutos, a gente vai discutir sobre essa apresentação, tá? E daí eu passo no WhatsApp aí do Natan ou de alguém aí, que já foi decidido o trabalho, e vocês voltam todos para a sala, onde a gente apresenta o resultado, né, da apresentação da primeira equipe, no caso, e a gente logo em seguida, sem muita delonga,
a gente já começa a apresentação do segundo, e eu gostaria que todos que já participaram também ficassem na sala para prestigiar, né, a apresentação do trabalho dos outros. Tá? Eu até acho que seria até conveniente se nós aguardássemos o final das 3 apresentações, daí a gente já fala para todo mundo, daí a gente mantém vocês todos na expectativa aí. Tá? Só gostaria de deixá-los bem tranquilos, não é uma coisa do outro mundo, vocês não estão aqui para competir entre vocês, ninguém vai querer comparar apresentações, tá? O nosso intuito é verificar o desenvolvimento e essa conclusão, né, do relatório que vocês fizeram sobre o trabalho que vocês escolheram, e a gente vai graduar isso daí para ver como que essa apresentação pode ser utilizada futuramente. Tá bom? Professor Vinícius, professora Gabriela, vocês querem comentar alguma coisa? Não, eu só quero falar para os meninos, tranquilizá-los, que eu sou administradora, eu vou observar mais a questão de didática de vocês, questão gramatical dos trabalhos, que eu já li os 3, formatação e designer de slides, tá bom? Então, eu vou até fechar minha câmera aqui, para vocês não ficarem nervosos, o professor Vinícius já até fechou a dele também. Fiquem tranquilos, apresentem com calma e vai dar tudo certo, tá bom? Tá bom, então eu vou... Vinícius, professor Vinícius, algo a falar? Não, César, só falar para os meninos, né, que eu li o trabalho dos 3, lógico, para entender certinho o que eles fizeram. Alguns até já tive o privilégio no começo, dos meninos até trocarem uma ideia comigo, né, referente ao que ia ser feito e tudo mais. Muito bem montado os trabalhos, tá? Podem ficar tranquilos, façam a apresentação, deem o melhor de vocês, vamos falar assim, é o último trabalho de vocês na faculdade, né? Então, deem o melhor de vocês, que a gente sabe que eles têm potencial para isso, né? E a gente está indo e sendo aqui juntos. Podem ficar tranquilos. Tá bom, eu também vou desligar o meu microfone, só vou abri-lo no findar dos 15 minutos, ok? Então, vocês, obviamente, já foram instruídos previamente, né, sobre a apresentação. Então, terminem em 15 minutos, por gentileza. Tá? Agora são 19h27 no meu horário aqui bonito. Então, 19h27, 28. 38, mais 5, quanto dá? Quanto dá? Não, vamos esperar então, já que está todo mundo nervoso, né? Não consegue fazer nem conta matemática. 43, professor. Então, agora a gente vai até os 44, tá bom? Então, deixa eu desligar o meu telefone. Quem que vai começar a apresentação mesmo? Ok, então quem for pode começar e compartilhar a tela. Boa noite aos professores aqui presentes, ao César, à Gabriela, ao Vinícius, aos alunos presentes também. Eu agradeço a presença de todos. O meu nome é Felipe e, junto com o Cláudio e o Marcos, somos integrantes do grupo de TCC sobre sistema de proteção contra descargas atmosféricas, onde iremos abordar como um tema principal um estudo de caso para um edifício residencial. Bom, em primeira fala, eu vou dar a iniciativa na nossa apresentação. Bom, podemos ver aí um primeiro tópico, o que é um SPDA. Bom, a sigla SPDA significa Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. E a sua responsabilidade é a proteção de pessoas, construções, tubulações, animais, dentre outros. O SPDA ele tem 2 sistemas, um externo e um interno. A função do SPDA externo ele é
tem como função interceptar uma descarga atmosférica para a estrutura da edificação e conduzir a corrente elétrica por condutores horizontais ou captores verticais até o seu sistema de aterramento. Já a função do SPDA interno, ele tem a função de evitar o centelhamento na estrutura da edificação, utilizando a ligação equipotencial, a distância de segurança e, consequentemente, a isolação elétrica entre os componentes do SPDA. Dando continuidade, agora eu vou falar sobre as características de um SPDA. Bom, o SPDA ele divide-se em 3 componentes: um subsistema de captação, um subsistema de descidas e um sistema de aterramento. Esses 3 sistemas eles vão ser depois melhor abordados pelo Marcos. Em seguida, temos a análise de risco, que ela é essencial para poder determinar se uma estrutura necessita de um projeto SPDA ou não, através do seu memorial de cálculos. Bom, agora sobre as documentações. A análise de risco está vinculada ao AVCB. O que é o AVCB? O AVCB é o ato de vistoria do Corpo de Bombeiros e também de permissões ilegais da prefeitura, certificando que a edificação ela está dentro dos quesitos legais, que a segurança está padrão e poder dar continuidade à obra. Bom, agora eu vou falar sobre as características do empreendimento. O nosso empreendimento consiste em um edifício residencial, ele está ainda em construção, está localizado no município de Campinas, em São Paulo. Como pode-se ver no slide, na figura, o edifício ele consiste apenas em uma torre e contém 11 pavimentos tipo, e cuja área, a zona de proteção a ser protegida pelo SPDA é de 60.599 metros quadrados. Vale lembrar que é previsto que haverá cerca de 450 pessoas, o total de pessoas na zona a ser protegida. A norma esclarece também que durante uma tempestade, nenhuma pessoa vai estar fora do edifício, ou em outras palavras, fora da zona de proteção do SPDA. Outro fator também importante para uma análise de risco é determinar o terreno onde está localizada a edificação, que no caso da nossa edificação do estudo de caso, ela está localizada num território plano, com as outras estruturas em voltas que têm um nível inferior a ela, um tamanho menor a ela. Então, isso é um fator importante também. Também temos a densidade de descargas atmosféricas, representada pela sigla NG, como pode ser visto na tabela. É um parâmetro que indica a quantidade de descargas atmosféricas por quilômetro quadrado por ano em uma região. Por exemplo, a região de Campinas, que é a região do estudo de caso, ela apresenta um NG, conforme pode se ver na tabela, de 8,96 descargas atmosféricas por quilômetro quadrado por ano. Também vale ressaltar que todos os cálculos referentes à análise de risco, elas estão de acordo com a NBR 5419, que é a NBR que fala sobre o sistema de proteção contra descargas atmosféricas. E essa NBR ela é dividida em 4 partes. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Cláudio, e ele vai falar mais detalhadamente sobre os cálculos de análise de risco. Bom, novamente, boa noite a todos. Um complemento ao que o Felipe já falou, né, para se determinar, para se realizar uma análise de risco, a gente definir que, para se realizar tal a análise, é necessário compreender que existem características características da estrutura, características das descargas atmosféricas, bem como o que elas podem ocasionar. Bom, a norma esclarece que a fonte única de danos, né, ela vem através de descargas atmosféricas, que é o seu princípio estudado, seu princípio analisado. Essa descarga atmosférica, ela possui 4 tipos de impacto, né? Através da tabela acima, nós podemos observar que são os impactos S1, S2, S3 e S4, né? Parâmetros fundamentais para se realizar uma análise.
Esses impactos podem causar danos a uma estrutura, aos seus componentes ou aos seus conteúdos que estão nela. Esses danos também eles podem produzir perdas. Essas perdas elas são divididas em 4 tipos, sendo L1 perda de vidas humanas, L2 perda de serviço ao público, L3 perda de patrimônio cultural e L4 perda de valores econômicos. Cada perda ela está relacionada, ela está associada com um tipo de risco, respectivamente. Então, para o nosso estudo de caso, por ser um bloco de apartamentos, né, um edifício residencial, foi determinado que o risco a ser analisado é o tipo R1, que é o risco de perdas de vidas humanas. Dando continuidade nessa análise, nesses cálculos, cada risco possui seus componentes, né, seus componentes que, baseados em parâmetros, são fundamentais para se determinar essa proteção. No caso do risco R1, através, novamente, da tabela acima, nós podemos observar que, através de cada impacto, nós possuímos alguns componentes de risco relacionado ao risco R1. No caso, o que adotamos foi RA, RB, RU e RV. Os demais riscos não foram calculados pelo fato de terem características específicas, características que não caracterizam o nosso tipo de estudo de caso, para o nosso empreendimento. Cada componente de risco ele é baseado em parâmetros fornecidos pela norma NBR 5419. Esses parâmetros eles contêm determinadas opções, né, e essas opções elas são escolhidas de acordo com as características da sua estrutura a ser analisada, né? No caso, as 3 tabelas presentes no slide atual, ela representa os parâmetros que foram analisados, bem como seus valores já representados, para determinar os componentes de risco. Cada componente de risco possui uma equação. Essa equação ela é baseada numa outra equação genérica que a fórmula nos passa, que ela é constituída pelo número de eventos perigosos para uma estrutura, a probabilidade de uma descarga causar danos à estrutura, aos seus ocupantes ou conteúdos, e as perdas relacionadas. Como nós lá anteriormente denominamos que a perda do nosso estudo de caso é do tipo L1, né, perda de vidas humanas, temos que analisar esse parâmetro. Através das tabelas representadas no slide, nós podemos perceber que temos a descrição de cada parâmetro, bem como seus valores também, que constitui no valor final do componente de risco. Dando sequência a isso, quando nós determinamos o valor dos componentes de risco, devemos somá-los para se achar o valor correspondente do risco eminente para aquela estrutura, que no caso nós encontramos o valor de 7,64 vezes 10 a menos 6. A norma estabelece que após encontrar o valor do risco submetido, é necessário ser feita uma comparação com o risco tolerável, né? Onde diz que, se o risco analisado for menor ou igual ao risco tolerável, não é necessária a implementação de projeto de SPDA. Se for maior, é necessário essa implementação. Logo, como denominamos o tipo de perda L1, o nosso risco tolerável é 10 a menos 5. Então, se formos aplicarmos o nosso risco calculado, ele é menor do que o risco tolerável, ou seja, logo, essa estrutura não necessita de uma proteção de SPDA, mas ela não necessita perante a norma, porém, ela ainda assim continua sendo visível, vamos dizer assim, a captação dessas descargas atmosféricas numa eventual tempestade. Portanto, nesse estudo de caso, o cliente ele solicitou, mesmo assim, por seu empreendimento novo, ele solicitou, por questões comerciais, questões de segurança mesmo, solicitou a implementação de um projeto. Dessa forma, nós adotamos a categoria
a classe de SPDA, perdão, menor que a norma impõe, que é a classe 4 de SPDA. Adotamos também um DPS classe 2 na entrada de energia, que este é definido pela norma da concessionária local, que é a CPFL, prevenindo que surtos ocasionados por descargas atmosféricas adentrem a estrutura pelas linhas de energia ou tubulações correspondentes. Dessa forma, quando definimos um tipo de risco, quando definimos uma classe de SPDA, nota-se que, ou seja, estamos definindo uma medida de proteção. Logo, ao refazermos todos os cálculos, percebemos que o risco ele diminui, ou seja, 4,47 vezes 10 a menos 8. Se compararmos com o risco anterior, com o risco após a adotação, a escolha de uma classe de SPDA, podemos notar que o risco ele diminui, ou seja, comprovando ainda mais essa questão de proteção. Após ser feita uma análise de risco e comprovado ou escolhido que deve ser implementado no projeto de SPDA, é necessário a análise dos subsistemas, ou seja, as características de SPDA, a implementação física do projeto que será abordado pelo Marcos. Boa noite a todos. Eu vou prosseguir o trabalho aí, falando sobre respeito de subsistema. Vou começar pelo captação. O captação está destinado a captar a descarga atmosférica de modo que elas não atingem a estrutura do projeto, entendeu? Ele reconhece 3 métodos de dimensionamento possíveis, que são Franklin, tipo Franklin, método de gaiola de Faraday e o de esfera rolante. Eu vou salientar bem a que a gente está utilizando no projeto, que são 2, que é o Franklin e o de gaiola. O método de Franklin, por ser um edifício simples, a gente usou de Franklin, então, que é adequada à edificação de formato simples, cuja característica consiste em quê? Em um captor pontiagudo no topo do mastro. Já o gaiola consiste em instalar um sistema vertical por toda a área interligada de uma forma de malha. Foi previsto um captor tipo Franklin no topo do edifício, interligando a uma malha captora tipo gaiola de Faraday. Esse conjunto foi fixado na cobertura do edifício. Vou dar um detalhe da instalação do Franklin. Ele possui 3 metros de altura, devido ao fato de termos adotado uma classe 4, da norma 5419. Já o gaiola de Faraday, como uma forma de complemento ao subsistema de captação, a gente implementou uma malha captora, de acordo com a classe também, e possui um espaçamento de 20 metros entre os condutores. Vou falar agora sobre subsistema de descida. O subsistema de descida tem como principal função dispersar a corrente que é gerada pela descarga atmosférica, através de diferentes caminhos paralelos que têm o menor comprimento possível. Esses caminhos, por si, são espaçados de distâncias fixas, determinadas em função da classe SPDA utilizada. Após toda essa descarga atmosférica ter sido recebida pelo sistema, as correntes correspondentes deverão ser conduzidas ao sistema de aterramento por um conjunto de condutores que estão interligados na descida. Vou falar agora de tipo de descida. São 3 tipos de descida. Tem o isolado, o não isolado e o estrutural. Vou salientar também o que a gente usou, que foi o estrutural. O estrutural, as descidas são conectadas diretamente nas armações, dos pilares, das construções, através de barras adicionais de aço galvanizado ao fogo, preservando a eficiência de toda a estrutura. Esse modelo é o mais simples e eficiente, com um custo mais baixo em comparação aos demais. Vou explicar um pouco sobre o método utilizado. Por se tratar de um edifício novo, foi adotado o sistema de descida estrutural. É o tipo de sistema mais econômico e mais eficiente, como eu já salientei. A sua instalação é toda interligada junto à estrutura do edifício, aproveitando toda a concretagem, facilitando a instalação. E também outro ponto importante dela é que ela elimina toda a exposição dos condutores na descida, que são geralmente visíveis em fachadas ou áreas de conclusão. Vou falar um pouco do detalhe dessa instalação. De acordo com a norma, o espaçamento mínimo dos condutores de descida devem ser de 20 metros. Com base nisso, foi estabelecido 6 condutores de descida estrutural. Vou falar um pouco sobre a conexão de ensaio agora. As descidas estruturais são levadas até a fundação estrutura do edifício, porém, antes de serem interligadas com a malha de aterramento, deve ser previsto uma conexão de ensaio.
eu vou falar um pouco sobre o subsistema de aterramento. Características do subsistema de aterramento. Os condutores de descida devem ser interligados em uma malha de aterramento, via solda exotérmica, onde esse deve ser enterrado no mínimo de 50 centímetros e ficar 1 metro de distância aproximada das paredes internas. Vou comentar um pouco também a respeito da equipotencialização do sistema de proteção. Em caso de SPDA estrutural, onde a estrutura é considerada muito extensa, ou seja, com mais de 20 metros, em ambas as dimensões, é necessário instalar barras de equipotencialização local, com a sigla BEL, também conhecida com a sigla BEL, em determinados locais, retílinos e curtos, a fim de permitir a inspeção de todos os conectores conectados a uma barra de ligação. Essa barra de equipotencialização também principal, BEP, deve ser interligado em toda a BEL, projeto ou sistema de aterramento, poste, grade, carcaças de bomba hidráulica. Toda essa modelagem desse subsistema foi feita através do software Revit, proporcionando um nível de detalhamento mais seguro. Gostaria de agradecer a presença de todos, e o nosso projeto é isso aí. Opa, perfeito, perfeito, então. Gostaria, então, de convidar, né, os nossos professores participantes da banca aí a fazerem as perguntas. Quer começar por mim? Muito obrigada, vamos primeiro. Meninos, boa noite. Eu sou a professora Gabriela, né? Vocês já sabem o meu nome. Em primeiro lugar, eu quero parabenizá-los pelo trabalho, tá? Eu já passei por isso, passo ainda, e eu sei o quanto o nervosismo nos atrapalha, certo? Mas deu para entender muito bem. Eu vou começar falando rapidamente com vocês sobre a questão da postura comportamental, tá bom? Nos três, no geral, a dinâmica de vocês foi muito boa. Vocês falaram de um modo muito esclarecedor, certo? Com destaque para o Felipe. Felipe, adorei a sua apresentação. Você foi extremamente dinâmico. Você falou com calma, mesmo estando nervoso, que dá para perceber um pouquinho. E você olhou bastante para a câmera, e isso faz um diferencial muito grande quando nós estamos apresentando algo. Eu digo isso, pessoal, não tanto para o TCC, mas para a vida profissional de vocês, tá bom? O Cláudio falou muito bem também. Acredito que talvez pelo nervosismo tenha faltado um pouquinho de espontaneidade, mas isso a gente vai adquirindo com a experiência, com o tempo, certo? E o Marcos também. Marcos, você falou muito bem. O único ponto que eu apontaria na questão comportamental é que deu para perceber que você leu bastante. Então, assim, quando a gente está fazendo uma apresentação, seja para uma diretoria, seja para uma empresa, para o setor acima nosso, a gente tem que tomar cuidado para olhar o mínimo possível para os slides ou para o seu papel que você tem ali, de apresentação e etc. Porque você tem que mostrar que você domina por completo aquele assunto, tá bom? Mas eu entendo que esse semestre foi um semestre totalmente diferente, teve questões, né, que a gente não esperava. Em termos de comportamental, o que eu tenho para apontar é isso. Vocês foram muito bem, gostei bastante de vocês. Claro que teve os destaques, mas os três estão de parabéns. Vou falar rapidamente sobre os slides de vocês. Os slides de vocês, eles estão quase perfeitos. Eles estão no caminho da perfeição. Por quê? Porque eles não estão poluídos. Slides nunca podem ser poluídos. Eles não são escuros, certo? Cores escuras em slides tira completamente o foco, principalmente para quem está assistindo que usa óculos ou tem algum problema ocular, a pessoa acaba não conseguindo prestar atenção porque acaba trazendo traz uma dor de cabeça, traz algo que nós não gostamos de ver. É algo totalmente incorreto profissionalmente. Então, o slide branquinho de vocês, com a bordinha azul, ficou perfeito. Tudo pretinho, muito bom.
Poderia ter jogado uma cor? Pode ter jogado. O problema é quando você exagera nos limites, você ultrapassa os limites. A única observação que eu tenho para fazer nos slides de vocês, principalmente nesse slide de subsistema de aterramento, eu não sei dizer como que ficaria no telão, porém aqui, para mim, olhando na tela, eu não consigo ler absolutamente nada que está nas figuras, porque ficou muito pequeno, certo? Nas tabelas também. Porém, assim, o meu conselho para vocês, meninos, quando vocês forem fazer uma apresentação na empresa de vocês, como engenheiros, obviamente, espero como chefes de engenharia, sempre que vocês forem jogar uma figura na qual tem algum texto dentro da figura, usem um slide inteiro para isso. Para as pessoas que estão assistindo conseguirem ler o que está dentro, tá bom? Do resto, questão da apresentação, as minhas autocríticas são essas. Não tenho mais nada do que falar sobre isso. Vou falar rapidamente. Já deu meus 5 minutos, Cezinha? Então tá. Vou falar rapidamente do trabalho de vocês escrito, certo? Se vocês quiserem ir para lá, podem ir. Vamos lá. Capa de vocês, meninos, perfeita. Subcapa, perfeita. Banca examinadora também, certinho. Então, vamos partir para o sumário de vocês. Sumário inteiramente em negrito, isso não existe, certo? O sumário, ele não é inteiro em negrito, tem que prestar atenção na ABNT em relação a isso, tá bom? Tem essa questão aí dele estar desse jeito. Outra coisa também, quando questão de vocês terem colocado temas em itálico, mesmo que seja subtemas ou sub do subtema, itálico não entra em trabalho nenhum, a não ser quando você está falando de algo em inglês, certo? Quando você está colocando alguma coisa em inglês, o itálico entra, do contrário, não entra. Então, tanto tem várias páginas de subtemas de vocês, na qual vocês colocaram um tema em itálico, isso não existe, tá bom? Então, quando vocês forem fazer um relatório aí, toma um pouquinho de cuidado em relação a isso, tá? E no sumário, as únicas coisas que são em negrito são os temas principais, que são os capítulos, introdução, conclusão, referências, e assim por diante. Aí lá na página 34, rapidamente, vamos lá. Página 34. Achei. Os dois capítulos, 3.2.3, 3.2.4, eles não estão justificados. Percebam que o capítulo termina antes do texto de vocês. Vocês conseguem ver isso? Então, assim, faltou um pouquinho de atenção aí na regulação da régua na hora de vocês passarem em PDF, ou também pode ser justamente na hora que você transmitiu em PDF aconteceu isso, tá bom? Aí, lá na página 41, vamos para a página 41. 41. Os temas em itálico que eu falei para vocês. Esses temas não entram em itálico, tá bom? Do resto, pode deixar em negrito, tá certinho. E aí, eu pulo com vocês lá para as referências de vocês. Vamos ver. Deixa eu descer lá embaixo nas referências rapidamente. 90 páginas, meninos? Meu Deus do céu, vocês querem matar o professor César, hein? Referências, meninos. Primeiro que dá para perceber que algumas dessas referências, elas não estão em tamanho 12, certo? Eu percebo nitidamente que tem algumas que estão em tamanho 10, certo? E segunda coisa, referência sempre com espaçamento de 1,50 também, não muda, tá bom? Sempre 1,50. Do resto, não tenho o que falar. Os erros, assim, esses aí são erros comuns que a gente vai aperfeiçoando com o tempo. As citações de vocês estavam corretíssimas, que é o principal, que geralmente são os maiores erros e assim por diante. Vocês fizeram um trabalho extremamente organizado, gostei de ler o trabalho de vocês, foi bem colocado os tópicos. E é esse o meu comentário. Eu quero dar os meus parabéns a vocês, quero desejar muita sorte para vocês, que vocês sejam grandes engenheiros aí, que vocês levem as críticas como construção na carreira de vocês, porque a partir do momento que nós aceitamos as autocríticas, é que a gente começa a crescer como profissional, tá bom? E do resto, é só isso que eu tenho para falar. Fiquei muito feliz de poder estar participando do trabalho de vocês. Vinícius, você pode... Professor Vinícius, para a gente não confundir. Você pode dar os seus comentários?
E a perguntas? Claro. Eu li bastante o trabalho dos meninos, né? E, inclusive, também achei bem interessante, justamente porque o TCC, quando eu me formei na FAM também, foi sobre sistemas de aterramento, né? Então, uma coisa está bem ligada, achei bastante interessante. E eu levantei alguns pontos, na verdade, para perguntar para eles a respeito do sistema que eles utilizaram, né? Algumas citações que eles fizeram, vamos falar assim, algumas colocações. Primeiro, eu gostaria de perguntar para eles se, no caso desse projeto deles, né, por ser um empreendimento novo, se eles chegaram a equipotencializar as antenas, tudo que vai ser posto em cima da estrutura, né? E provavelmente vai ter alguma cobertura metálica nesse edifício, se chegou a ser feito esse levantamento, aproveitando, né, como eles disseram que é um empreendimento novo, então, caso isso não tenha sido feito, ainda há porque há necessidade. Eu gostaria de ir a respeito deles. Bom, pode responder já? Sim, por favor. Pode. Só gostaria que você, por gentileza, antes de responder, para a apresentação, porque você está apresentando a tela inteira e pode estar acontecendo algum problema na. Beleza, eu acho que assim fica melhor para todos. Muta aí. Perfeito. Muta. Peraí, só um minuto que estamos com os problemas técnicos. Não, é o microfone. Desculpa aí, alguns probleminhas técnicos aqui. O Felipinho está na minha humilde residência, então 2 notebooks acaba dando muita interferência, então tem uns macetezinhos aqui. Bom, realmente, primeiramente a gente agradece tanto o feedback estrutural, né, o feedback comportamental da Gabriela. Agradecemos também essa primeira pergunta e as demais que virão do Vinícius. Bom, com relação a essa primeira pergunta, realmente é um ponto que é levantado, porém, de onde nós extraímos essas informações, os projetos são divididos em categorias. Por exemplo, categorias que a gente denomina como partes elétricas, a parte de alimentação e parte de sistemas. Sistemas tem a ver com telefonia, interfonia, CATV, CFTV, entre outros. Porém, e também em SPDA, agora no caso, são divididos em plantas diferentes. Neste caso, sempre lá ao topo é prevista uma antena ligada a um armário metálico, levando essas ligações para cada apartamento, em cada pavimento. Porém, esse detalhe da interligação de antenas ou partes metálicas de sistemas ou outras categorias, outras disciplinas, vamos chamar assim, ficaram representadas em outras plantas. Concordo com você, professor, que, querendo ou não, tem que ser aterrado, né, tem que ser equipotencializado essas partes, de modo que, se numa eventual descarga atmosférica, tenha esse... como que eu posso dizer? Tem essa cobertura do sistema. Né, da tensão da descarga. Bom, podemos notar que ao meio do trabalho, em um certo tópico do trabalho, a gente comenta que essas partes metálicas, bem como, por exemplo, uma antena de TV, ela deve ficar o mais próximo possível da captação, né, da malha de captação ou do tipo Franklin, e deve sim ser interligada a essa malha, de modo a prover essa equipotencialização. Não sei se ficou claro Não, legal. Do porquê que não inserimos. Realmente foi uma falha, mas sim, tem que ser previsto isso. Legal, Cláudio. Eu só comentei, né, porque na verdade no EA, a gente sabe, né, lógico, todo o sistema ele é montado na parte superior, né, no caso aí
edifício? do prédio em questão. Então, precisa ser levado em consideração vamos utilizar esse nome, né, os agregados, porque eles acabam afetando também, vamos falar, em todo o sistema, né? E, de uma certa forma, se você for colocar esses caras, seja uma antena, ou qualquer outro, né, tipo de estrutura, alguma coisa assim, lembrando que todo esse sistema ele precisa estar coberto, ele tem que ter uma cobertura, né? O seu sistema ele tem que dar um respaldo para todos esses componentes que vão estar ali, né? Possivelmente, ou vão estar ali, tá? Mas tranquilo, respondeu de boa, tá, Cláudio? Uma segunda pergunta, né? Na verdade, eu gostaria de saber muito bem, mas na parte de aterramento para esse PDA, qual é o sistema que foi, vamos falar assim, apresentado por vocês, que tem já? Não entendi o que ele falou. Professor, acredito que cortou o finalzinho. Qual o sistema? Aí cortou. O sistema de aterramento que foi utilizado para o SPDA. Qual é o tipo do sistema correto aí para utilização? Bom, eu não sei se, Marcos, você gostaria de responder ou você quer passar? A gente usou o estrutural? Vou jogar para ele também. Não. Tá. Sistema de aterramento. Na realidade, a norma, ela especifica que essa questão de aterramento deve haver uma interligação com o sistema de descida com a malha de aterramento. Deve-se prever apenas um sistema de aterramento no edifício, para não haver diferença de potencial entre um sistema de aterramento com o outro, entre essas características pertinentes a aterramento em si. É lógico que a norma estabelece as características de construção. Infelizmente, para nós, na parte de projetos, fica difícil submeter a cálculos do solo, estratificação, entre outras características do solo. Mas o sistema adotado é uma malha de aterramento em anel, onde essa malha de aterramento em cobre nu, ela deve ser interligada com cada descida, no caso estrutural do nosso projeto, deve ser interligada com cada descida, e através dessa malha de aterramento deve ser ligado a uma BEP, que é o barramento de equipotencialização principal, bem como também todas as carcaças metálicas, postes, gradeus, trilhos de elevadores, também devem ser interligadas a esse barramento principal. E, na realidade, ele tende a dissipar essa corrente de maneira uniforme, vamos pensar assim, para essa malha de aterramento. Não, legal. Ficou claro, não? Não, legal. É isso mesmo, tá, Cláudio? Na verdade, se vocês, né, procurarem na norma, na 5419, né, o único sistema, né, de aterramento que é permitido pela norma para sistemas SPDA, né, é o sistema de aterramento, tá bom? Isso daí está descrito lá na norma. Vamos falar assim, né, que na verdade precisa circundar, né, você pegar toda a região, né, o entorno ali da estrutura, né, e for esse sistema de aterramento aí, né, fechando, né, formando anel. Mas é isso mesmo, tá bom? Isso, só Uma última pergunta só. Oi, pode falar, Cláudio. Tá, legal. Só um adendo, né, acredito que vocês viram, bem provavelmente, no do trabalho, nos apêndices, tem a planta do subsolo desse edifício, que lá consiste a representação dessa malha de aterramento, bem como as interligações com cada descida estrutural, que é isso basicamente que você falou, né? Pega todo o perímetro em volta vamos pensar assim, da estrutura em si. E tem, lembrando, de todo esse sistema em anel que você vai fazer, não me fale agora, tá? Se eu não tiver esquecido. Acho que 85% de todo esse sistema, né, ele precisa obrigatoriamente estar com o solo, né? Então, assim, além de precisar fazer todo esse sistema em anel, basicamente a porcentagem dele tem que estar em contato justamente para você ter uma área maior, né,
você tem uma eficácia melhor do sistema. Mas é isso aí mesmo, beleza. Última pergunta só rapidinho. Vocês falaram que foi utilizado 2 tipos, né, de para-raio de projeto. Quais são os 2 tipos que foram utilizados? Marcos? A gente usou o Franklin, né? Ah, E a gaiola de Faraday. entendi. Esse método, vocês têm noção de como é chamado, como é descrito esse método na parte de SPDA? Não, tipo assim, como é descrito, não. A gente usou o de Frank, né, que ele é do captor lá, e fizemos uma malha de gaiola de Faraday interligando com ele. Não, Entendeu? só para você, tá? Quando você utiliza, vamos falar assim, 2 tipos de para-raio, né, no mesmo sistema, tá? É denominado método híbrido, quando você tem dois para-raios, né, formando o mesmo sistema. Tá? Eu tenho certeza que vocês leram, vocês já devem ter visto alguma coisa, mas eu sei que às vezes com nervosismo vocês acabam não lembrando. Mas beleza, só essas perguntas só que eu tinha que eu fui marcando aqui algumas coisas, né, para perguntar, e eu acabei com algumas dúvidas. Beleza, pessoal, tranquilo. Muito obrigado. Tá, obrigado, professores. Eu gostaria só de fazer uma perguntinha para vocês, que me escapou durante todo o período de orientação. Vocês mencionaram aí na apresentação de vocês que, pela análise de risco feita nesse projeto apresentado, a análise de risco mostrou, né, que o risco não indicaria a implantação de um sistema de proteção de descarga, mas que, mesmo assim, o gerente de obra lá, né, o dono da construtora, da incorporadora, solicitou que fosse feito o projeto de proteção. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: a legislação da cidade, vocês têm conhecimento? Porque, assim, às vezes, a gente faz análise de risco e diz que o risco não é necessário colocar nada, mas para você ter o habite do prédio, o corpo de bombeiros faz uma série de exigências, a prefeitura faz uma série de exigências, e nem sempre as exigências que são feitas são fundamentadas na obra, né? Vocês tiveram ideia disso? Como que vocês podem me ajudar a entender meio essa parte polêmica? Não, realmente... No processo de construção do relatório, nós tivemos várias fontes para se basear, para se fazer o mesmo. Entre uma delas foi um curso, ou podemos chamar melhor de um workshop, de um profissional da área, né, ou melhor dizendo, um dono de uma empresa. Só que tudo bem que isso é no YouTube, então não ficaria legal retratar num TCC, por ser YouTube não tem um peso necessário. Mas enfim, ele fala justamente isso, que em uma obra cuja a análise do bombeiro ou as permissões legais de uma prefeitura, é necessário ter esse laudo, apresentando pelo menos o memorial de cálculos, que envolve a análise de risco em si, para determinar, por exemplo, o bombeiro, ele vai lá, ele faz as análises devidas da área dele, e uma delas é a SPDA. Ele fala, bom, você precisa fazer uma análise de risco agora, de SPDA, para a sua estrutura, e se você não disponibilizar esse laudo para mim, eu não aprovo, ou seja, você não consegue dar continuidade para a sua obra, ou algo afim. Eu não sei, pelo que eu entendi da sua pergunta, eu realmente não sei se pela prefeitura ou algum outro órgão legislativo possui uma característica específica tratando sobre a SPDA. Realmente, no nosso processo produtivo do TCC, não encontramos algo específico, né? O que encontramos foi esse termo. Ok, tranquilo, gente. Eu só queria saber, só estou perguntando. Cezinha, Não? eu gostaria de falar com o Vinícius aí, foi bom a colocação dele.
A respeito do híbrido, o MEDA a gente colocou no TCC, no relatório. Só que, pelo tamanho, eu acabei querendo focar mais no Farad e na gaiola, tá? Mas no trabalho tá aí. Agradecer essa colocação dele mesmo aí. Não, Ok. tranquilo, Mário. Eu tenho certeza que vocês leram bastante a respeito, vocês, vamos falar assim, se aprofundaram no assunto, só para perguntar, para saber se vocês lembravam. Mas Não. Bem colocado. Ok, gente. Então, eu acho que nesse momento, então, a gente encerra a apresentação. Obrigado à equipe que apresentou. A gente vai solicitar para que todos vocês saiam da sala de reunião, só para nós, professores, não precisarmos fazer outra sala, tá? Eu vou interromper a gravação agora e vou retomar depois da nossa análise. Tá bom? Ok, professor. Assim que a gente tiver feito a análise, talvez 2, 3, 4, 5 minutos. Daí vocês entram novamente e eu vou sugerir que vocês aguardem até o final da apresentação, daí a gente já aproveita e fala sobre todas ao mesmo tempo. Tá ok? Ok. Professor, manda uma mensagem quando for para voltar, fechou? Fechou, no WhatsApp. Tá ok? Sem problemas. Ok.